Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um espaço Kickoff. Hoje queria abordar em particular um lance muito interessante que aconteceu no jogo entre o Bessade e o Sporting, jogado na cidade do futebol, e já muito em cima do intervalo, o lance do pontapé de penalti que foi assinalado pelo árbitro Hélder Malheiro e, no caso, favorável ao Sporting. E este tem duas questões interessantes para abordar. Primeiro, a infração em si e depois a repetição que, entretanto, ocorreu do mesmo lance. Por partes. Em relação à infração, ela, vistas as imagens e revistas com calma, pareceu-me evidente. De facto, o jogador do Bessade, o Ruben Lima, quando aborda o lance, aborda claramente para jogar a bola, mas depois, com o pé de trás, que vem a deslizar atrás, penso que o pé direito acaba por tocar e derrubar o Sporar no pé esquerdo. Isto dentro da área, portanto, o pontapé de penalti pareceu-me inequívoco e muito bem assinalado. Vamos agora à parte mais interessante sob o ponto de vista técnico e que poderá gerar aqui mais dúvidas. Num primeiro momento, Jovane Cabral remata para uma excelente defesa, diga-se de passagem, do guarda-redes Kofi. Ora, o árbitro assistente, e a indicação partiu do árbitro assistente, indicou que o guarda-redes estaria adiantado. Nós, quando paramos a imagem no momento do remate, de facto, é claro que o guarda-redes do Bessade tinha os dois pés à frente da linha. E o que é que a lei diz? A lei diz que só pode ter um pé à frente da linha e tem que ter o outro, ou parte dele, sobre a linha ou enquadrado com a linha. Portanto, não há a mínima dúvida que, no caso concreto, o guarda-redes estava adiantado. Ora, isto leva-nos a uma outra questão mais importante, que é sabermos esta questão da aplicação dos lances com rigor. Porque nós já vimos vários pontapés de penalti em que, por exemplo, há entrada indevida dos jogadores. Aliás, também aconteceu neste lance e das duas equipas. E geralmente os árbitros não atuam como têm atuado em relação aos pés à frente dos guarda-redes. Ou seja, tem havido um rigor maior em relação aos guarda-redes do que em relação, por exemplo, à intrusão dos jogadores à distância indevida antes do pontapé ser executado. E há uma lógica para isso. Apesar da lei dizer que são os dois ilegais, as recomendações que os árbitros têm e todas as instruções que têm, e isto é unânime, é universal, não é apenas em Portugal, é para que estejam particularmente atentos e punam com o máximo rigor os lances em que quem faz a infração tira benefício. Ora, no caso do Kofi hoje, há o benefício de, tendo cometido uma infração, defendido o pontapé de penalti. Se tivesse sido golo, o lance continuava e o guarda-redes e o pontapé de penalti não era, portanto, repetido, o lance era validado. Como o guarda-redes, ao cometer uma infração, aparentemente pequena, mas clara, tirou proveito disso, o lance tem que ser repetido. Ora, nos lances em que há intervenção, em que há entrada indevida dos jogadores, há duas situações que acontecem. Primeiro, percebe-se que é um momento impulsivo, é um momento difícil de conter, porque os jogadores estão numa grande expectativa, que sejam os colegas do executante, sejam os colegas do guarda-redes, em relação ao desfecho do lance. E, portanto, é quase impulsivo entrar na área. A menos que seja uma entrada claramente ostensiva e evidente. E aí sim, os árbitros devem agir. Ou, a menos que um dos jogadores que entrou indevidamente depois tire proveito dessa ação. Por exemplo, imaginem, o defesa aproxima-se indevidamente dentro da área, antes do pontapé ser executado, a bola vai ao poste e depois o mesmo defesa alivia a bola para longe. Ora, ele beneficiou claramente da sua entrada indevida. E aí sim, o árbitro tem instruções claras para agir. Agora o atacante, ou, no caso concreto, o colega do atacante, entrou indevidamente na área antes do pontapé ser executado, a bola é defendida pelo guarda-redes e ele faz a recarga e faz golo. Mais uma vez tirou proveito da sua entrada indevida e também, mais uma vez, é pedido máximo rigor na aplicação da lei. Ou seja, nós no fundo temos leis que devem ser aplicadas, mas em termos práticos percebe-se que tenham um rigor diferente em função do benefício ou do facto de serem relevantes. Foi isto que aconteceu hoje. Na minha opinião, muito bem decidido, porque de facto a infração do guarda-redes é evidente. A única coisa que se pede é que no futuro, para todos os jogos, de todas as equipas e com todos os árbitros, haja esta coerência e esta atenção. É tudo por hoje. Até à próxima.